Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. Hoje vamos falar do projeto de lei do licenciamento ambiental. O texto foi aprovado pelo Congresso no Dia de Proteção das Florestas e flexibiliza as leis existentes. Para a gente entender o que foi aprovado, o Poder em Pauta recebe Tasso Azevedo, que é coordenador do MAP Biomas. Tasso, seja bem-vindo. Prazer, você está aqui com vocês. Explica para o nosso ouvinte e espectador os pontos mais delicados desse projeto. Então, ele é um projeto que, a primeira coisa é que ele vai substituir toda a legislação existente atual, né? A Constituição prevê a gente ter o processo de licenciamento ambiental, que é um processo autorizativo para você poder fazer as atividades em geral, né? Industriais, econômicas e tal, garantindo que a sociedade está protegida dos impactos que podem vir desses empreendimentos, de qualquer tamanho. Então, isso é o que está previsto. Tem uma legislação que está em vigor no Brasil há quase 30 anos, e agora, que teve várias modificações ao longo do caminho, agora tem esse projeto de lei e vai substituir isso que a gente tinha antes. Então, é importante saber que ele vai substituir. E ele substitui, em tese, era para ter uma inovação que você dá uma simplificada e uma organizada nas regras, mas o que saiu no final, ele tem um montão de problemas, né? O primeiro deles é que ele procura criar uma ideia com a proposta de agilizar o processo de licenciamento, que é você cria uma espécie de licenciamento automático para empreendimentos de pequeno e médio porte. Então, o que seria isso? Seria a ideia de que quando você tem um empreendimento que pode ser, que é meio uma coisa meio padronizada, que você pode, todos os lugares, as medidas de prevenção serão mais ou menos as mesmas, né, dos impactos, ou de compensação dos impactos são as mesmas, tipo assim, posto de gasolina. O posto de gasolina é uma coisa que você sabe exatamente o que ele é, tem os tanques embaixo, pode ter contaminação, blá, blá, blá. Então, mais ou menos você pode descrever tudo que vai precisar ser feito em termos de um posto de gasolina, sem você precisar fazer um projeto muito específico. Então, isso é um caso típico em que valeria a pena você ter um sistema em que você vai lá, adere à regulamentação, diz, eu vou fazer tudo igualzinho, está aqui na regulamentação, e se submete à fiscalização. É o que a gente chama de licenciamento por adesão e compromisso. Mas o que foi feito foi ampliar isso para empreendimentos de pequeno e médio porte. E médio porte pode ser coisas do tipo uma barragem de uma mineração, por exemplo, os grandes acidentes que nós tivemos recentes, seriam empreendimentos classificados como de médio porte. E a própria classificação dos empreendimentos em pequeno e médio porte será dada pela regulamentação dos estados e dos municípios. Então, o que hoje você tem, que tem uma regra geral, que é definida através de um órgão nacional chamado CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define essas regras gerais, que é aplicada por todo mundo, ele passa a ser agora definido pelos estados e municípios. Então você imagina a guerra de regras que vai ter e a quantidade de regras que vão ter que surgir para fazer isso. Mas tem um problema de princípio nisso, né? Estou me detendo um pouquinho mais nesse, porque acho que é um ponto central, assim. Imagina o seguinte, você tem no Brasil cerca de 2.000 voos comerciais por dia. Uns 700 mil voos comerciais por ano. Os aviões a jato, saindo de aeroporto para outro aeroporto. Então, na média, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve 1 a 2 acidentes com aviões a jato, aviões comerciais. É sempre um trauma, certo? Quando tem mas é uma fração muito pequena dos voos. 700 mil voos, 1 ou 2 caem. Se caísse 1 por mês, seriam 12. 12 vezes mais do que acontece hoje. Ainda assim seria uma fração muito pequena. Na verdade, 12 sobre 700 mil. Mas a gente aguentaria ter um acidente grave por mês com um avião a jato? Jamais. Né? E por que não acontece? Não acontece porque a regulação para voo comercial é tão sofisticada, ela tem que ser rígida, porque ela está protegendo todo mundo que está entrando naqueles aviões. Agora, se você pegar a aviação
de pequenos aviões, de aviões individuais, de pequeno porte, que não são aviação comercial, não se vende passagem para esses aviões, a gente está falando de cerca de 150 eventos por ano de acidentes. E agora, isso é a responsabilidade de cada um. Você está lá com o seu, você tem as regras para você seguir, mas se não seguiu e se deu um acidente, paciência, tá certo? É limitado a quem está ao impacto local ali. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Se a gente tem uma corrida em que vai se tentar, quer dizer, que vai se poder incluir qualquer coisa como um empreendimento de médio porte. E essa decisão vai ser tomada, se for tomada no estado e no município, a tendência dela ser mais política do que qualquer coisa é fácil, certo? Pelas pressões e tal. Até para você competir, né? Falar assim, aqui no meu estado é mais fácil licenciar do que no outro, então faz aqui, por exemplo. E aí está colocando em risco todos nós. Né? E depois que aconteceu, depois que você já licenciou com essa autolicença, e já estão os empreendimentos funcionando, é direito adquirido. Não tem como a gente reverter depois. Então, e é por isso que é tão grave a forma como foi colocado. Então, é uma falta de cuidado mesmo, né? Na prática, se o projeto for aprovado, se o presidente Lula for sancionar como foi aprovado, quais são os biomas que podem ser mais ameaçados? É porque não é um bioma específico, é tudo, né? Nesse caso, porque qualquer empreendimento pode ser classificado como médio, pequeno ou médio porte, e as regras que vão ter para eles também vão ser definidas localmente, então ele gera um problema. É que se soma a isso outros problemas que aconteceram juntos. Então, só para falar dos biomas, né? Eu pego, por exemplo, no Pantanal. Então, o Pantanal é uma região que está com uma restrição muito grande com a questão da água, né? A gente, no MapBiomas, a gente mapeia tudo que acontece no território, né? E uma das coisas que identificou ali foi uma queda da disponibilidade de água, da superfície, aquilo que você enxerga de água, né? Os rios, as lagoas e tal, caiu 60% nos últimos 38 anos. Então, você reduziu a superfície de água. Isso já contando as variações que você tem de períodos de seca e períodos de cheia no Pantanal. Então, é um lugar que está passando por um estresse hídrico muito grande. Então, no caso do Pantanal, por exemplo, qualquer tipo de cultivo ou de uso da terra que vai demandar água, é muito importante você fazer. O impacto pode ser grande, de qualquer maneira, para qualquer tamanho. Então, quer dizer, se esse cuidado não for tomado ali, é um estresse hídrico que é insuportável ali para a região. Né? Então, estou dando um exemplo do Pantanal para dizer, cada lugar vai ter um tipo de impacto, mas todos terão impactos, que vão ser especificados em cada legislação estadual. Agora, é que junto com isso, não é só isso, né? Então, essa é a primeira, digamos assim, o primeiro problemão que você tem nessa lei. O segundo problema é que ele tem um artigo que exclui toda atividade rural, praticamente, de licenciamento ambiental. Então, quer dizer o quê? Que se uma atividade rural é 94% a 96% do Brasil, a única atividade que existe econômica é a atividade rural. Toda atividade industrial, todas as indústrias, todas as obras de infraestrutura, tudo isso ocorre em 4% a 6% do território. O resto tudo só pode ter atividade rural. Então, ao dizer que a atividade rural não tem licenciamento, está dizendo que 94%, 96% do território brasileiro não será submetido a licenciamento ambiental. Então, nós não protegeremos a população brasileira dos potenciais impactos de um empreendimento em 94% a 96% do território. Não faz sentido isso. Né? E para completar, acho que dos temas muito graves, foi a criação no Senado, quando ele tramitou no Senado, e por proposta do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, que é do Amapá, e aí tem toda uma discussão sobre aquela questão da produção do petróleo, né? Na Foz do Amazonas. E que se colocou uma proposta que tipo, que é
é uma coisa muito complicada, porque é o seguinte, você cria uma espécie de licença especial para os casos em que as obras forem classificadas por um conselho político, liderado pelo presidente da República e um conjunto de ministros, que vão decidir o que são obras estratégicas para o país. Esse era um ponto que eu ia abordar. Que tipo de empreendimento pode ser beneficiado, por exemplo, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é um dos casos? Ele não define. O que diz na lei é que quem vai definir se o projeto é de interesse nacional ou estratégico, acho que a terminologia é um pouco nesse sentido, ou segurança energética, porque qualquer coisa você pode classificar como segurança energética ou segurança nacional, qualquer coisa você pode classificar, né? Vide como é que o Trump está fazendo as coisas, né? Então você pode classificar qualquer coisa. Então, à medida que você fez o quê? Transformou as obras classificáveis em estratégicas. Essa classificação vai ser feita de forma política e não de forma técnica. Logo, e aí para essas obras você tem um licenciamento rápido, um licenciamento que não precisa ter anuência dos órgãos, por exemplo, como a FUNAI, no caso de envolver terras indígenas ou dos demais órgãos ambientais. É uma licença só, então não tem licença prévia para você checar se se foram tomadas todas as medidas, vão ser tomadas todas as medidas para prever os impactos. Depois você tem a licença de instalação, que diz assim, bom, você preparou tudo, então pode instalar o projeto. E antes de você começar a operar o projeto, é checar se tudo foi instalado. Então é assim que você protege a cidade. Esses projetos que vão ser classificados como estratégicos não passam por nenhum desses ritos, e no final a decisão é política. Então, é um risco muito grande para o país, né? E eu acho que tem que ser pensado da seguinte maneira. Quando você faz isso, você torna o Poder Executivo, que é quem tem que executar esse tipo de coisa, refém. A gente já é refém, né? O Poder Executivo hoje já é refém do que acontece, por exemplo, no Legislativo. Então, é fácil imaginar que você pode ter uma situação em que você vai ser assim, mas se não aprovar as emendas XYZ, ou se não fizer isso ou aquilo, a gente não permite uma obra. Ou o contrário, você vai assim, não, para poder aprovar o orçamento do ano que vem, só se aprovar como obra estratégica as obras que me interessam no estado A, B, C ou D. Isso já tem hoje com obras menores, não para o licenciamento, mas para destinar verba à obra. Para aprovar tal coisa tem que ter uma compensação em uma obra aqui ou ali. Então, não dá para se deixar a segurança. Imagina se você fosse autorizar voo de avião, ou embarcação, ou qualquer coisa parecida, a gente fosse autorizar com base em uma decisão política, e não com base em uma decisão técnica. Né? Até trazendo uma coisa mais prática, por exemplo, lei de trânsito, né? Se fosse, né, para trazer mais para o contexto das pessoas, se não houvesse uma regra mais geral, fosse de cada... Poderia complicar, né? Por exemplo, seria possível hoje aprovar a lei que trata do rodízio? Provavelmente não seria possível hoje aprovar. Essa lei foi aprovada, as pessoas até esquecem, né? Quando ela foi aprovada, a proposta, acho que foi o Fábio Feldman na época que propôs, então, qual que era a razão para fazer uma lei do rodízio? As pessoas imaginam que era por causa do trânsito. Não tinha nenhuma relação com o trânsito. A razão de você fazer rodízio na cidade de São Paulo era para controlar a poluição. E, inclusive, no começo, ele era uma época do ano, né? Que era a época que tinha mais poluição, geralmente no inverno. Que tempo tem aquela seco. Coisa. Então, você tinha essa regra. Então, mas o objetivo que era tirar uma parcela dos carros da rua para você diminuir a poluição. Né? Então, então, por isso que é carros sem... Quer dizer, reduzir a emissão dos veículos como um todo, né? Por isso... que é o monóxido de carbono, inclusive os outros particulados. Então, hoje as pessoas acham que isso tem a ver com trânsito, né? Então, aí vai questionar, porque o carro elétrico não está no rodízio. O carro elétrico não está no rodízio por uma questão muito simples, o carro elétrico não tem emissão. Então, como a regra foi criada por conta da poluição, entendeu? Então, e aí você criar, sei lá, você não dá para você usar, né, a regra do rodízio para, por exemplo, criar, como é que eu falo isso assim, benefícios, exclusões, né? Tipo, mas se você fizer um investimento na cidade de São Paulo de tal tamanho, eu dou isenção de rodízio para os seus funcionários. Não pode fazer isso, entendeu? Outro exemplo bom é o seguinte, quando você faz um empreendimento muito grande numa cidade,
Aqui em São Paulo tem diversas situações que acontece isso. Vai fazer um empreendimento muito grande, ele impacta muito o trânsito. Então, uma das medidas que você tem que fazer, quando você vai fazer o licenciamento, né, desse empreendimento, é que investimentos que aquele empreendimento vai fazer para viabilizar o trânsito. Às vezes ele tem que fazer uma ponte, né? Quando foi feito aqui o Cidade Jardim, né, uma coisa gigantesca que a gente tem ali, aquela ponte foi feita como parte do processo do licenciamento para viabilizar a obra, porque se não tivesse, não teria como os carros saírem. É por isso que você limita a quantidade de estacionamento. Né? É por isso que qualquer nova construção na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem que ter 20% de área permeável. Por quê? Porque se não tiver área permeável, a cidade enche quando tem as chuvas, né? Então, num contexto em que a gente está com mudanças climáticas, com impactos muito mais severos, cada vez mais severos, a gente, ao invés de tomar mais cuidado com os empreendimentos, a gente decide tomar menos cuidados, é uma contradição muito grande, né? Para o país, inclusive para o país que está sediando a COP, né? Esse é um ponto que eu quero entrar daqui a pouco. Os defensores do projeto, principalmente a agroindústria, dizem que esse texto elimina travas burocráticas e aumenta a segurança jurídica. É preciso tratar o tema do licenciamento ambiental de uma forma mais moderna? Isso é consenso entre ambientalistas e agroindústria, por exemplo? E se existe um caminho do meio em que pode-se modernizar a lei e não impactar o meio ambiente? Tem, acho que dois aspectos aqui, né? O processo de licenciamento, ele é um processo em que você tem uma parte que quer fazer um empreendimento e que faz um estudo. Ela que faz o estudo. O estudo para dar a avaliação dos impactos de um empreendimento, ele é feito pelo empreendedor. Ele diz assim, tá aqui o meu estudo, tudo aqui. Uma boa parte dos problemas que a gente tem no licenciamento, um estudo foi feito há uns anos atrás que mostrava isso. Que boa parte da demora no processo de licenciamento não tem a ver com as decisões do órgão ambiental, tem a ver com a qualidade do estudo que foi feito. Então, os projetos ruins. Tem coisas horrorosas, assim, coisas assim do tipo assim, você ter trechos inteiros de um levantamento de flora e fauna, por exemplo, copiados de um para outro. E não existe dois lugares exatamente iguais, né? Não é copiado e com os mesmos erros de português, ou com o nome de espécie errada. Então, assim, tem problemas dessa natureza. Não estou dizendo que esse é estou dizendo que uma parte do problema importante da demora tem a ver com a qualidade do que entra, né? E depois você tem a análise que é feita e tal. Aí tem coisas que você pode fazer. Primeiro, a gente pode melhorar muito a qualidade do que entra. E até dá para usar instrumentos de inteligência artificial para verificação anterior, antes de entrar, ver se todos os elementos estão lá e tal. A segunda parte, claro, existe é fundamental que os órgãos ambientais tenham gente e instrumentos necessários para poder serem ágeis, para dar a resposta. Quando é para dizer não, diz que é não. Ou quando é para dizer que tem que fazer uma correção, você diz o mais rápido possível. E não demorar meses para fazer. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Mas a correção para fazer não é tirar o licenciamento. Porque é isso que está sendo proposto. Como é que você evita... O setor agro, do qual eu acompanho muito fortemente, e é fundamental para a nossa economia e tal, você assumir assim, eu resolvi o problema. Como? Eu eliminei o problema. Eu não tenho mais licenciamento para o setor rural. Então você tirou o problema. Não é que você quis resolver o problema. Eu vou tirar isso aqui da minha frente. Né? E vai ter consequências para esse setor, inclusive. Né? Pensa o seguinte, uma regra que foi aprovada ali, para entender como é que isso... Bom, primeiro, só na parte da burocracia, né? Um número que se repetiu, até na sessão de votação se repete um negócio que não sei de onde saiu essa história de que tem 27 mil regulamentos de licenciamento de coisas ambientais no Brasil, é um cipoal que ninguém entende e tal. Né? Aí um dia, por curiosidade, eu falei assim, mas de onde saiu esse número? Não faz o menor sentido esse número, né? Então uma curiosidade é assim, se você pegar todas as leis que existem no Brasil, no nível federal, estadual e municipal, todas as leis que existem, não dá 27 mil. Então, como é que alguém fala uma coisa e repete, esse negócio se repete, as pessoas repetem durante a audiência e tal, e ele vai colando. Então, o que vai multiplicar regras e legislações? Justamente o texto da lei.
que diz o seguinte, olha, você tem uma lei federal que diz que os estados vão definir um monte de coisa definidas pelo estado ou pelos municípios. São 5.000 municípios, 5.500 municípios. Basta cada município fazer 2, 3 Aí a gente vai chegar num número de 27 mil. É óbvio, né? Então, essa é uma questão. Mas de forma... setorialmente, né, você pegando... Olha um outro negócio que tem na legislação, diz o seguinte. Hoje, quando você vai fazer o licenciamento ambiental e você tem uma necessidade de outorga de água, que é a autorização para usar água, ele acontece conjuntamente. Então você tem um processo de licenciamento junto com o processo de outorga. Porque, é óbvio, uma coisa tem uma relação muito forte com a outra. Na lei, eles separam. Então você pode ter a outorga desvinculada do processo de licenciamento. Então, pense em irrigação, por exemplo, né? Quando... Nos anos 90, quando se começou a trabalhar o processo de irrigação, especialmente no Cerrado, os poços que eram utilizados para fazer a irrigação, eles tinham 30 a 40 metros de profundidade, 50, 60, por aí. Hoje, aí eles estão aumentando. Com esses anos 2000 chegava a 100 metros, 120 metros. Hoje, a gente está fazendo poços de 300 metros, 350 metros, para você poder ter água. Então, o que está acontecendo? Está baixando o lençol. E como os lençóis, né, eles são... Quer dizer, a água, onde quer que ela esteja, ela mantém o mesmo nível. Quando você tem poços cada vez mais profundos sendo feitos, isso quer dizer que a alimentação da água para todos nós está reduzindo drasticamente. Né? Então, então, imagina que você vai estar autorizando a fazer outorgas de água sem entender os impactos que teria no entorno e para os demais proprietários ou para a cidade. Por quê? Porque a outorga é separada. É uma coisa que não faz sentido, né? Mas é assim que está previsto, né? A grande pergunta é um projeto que estava tramitando há mais de 20 anos no Congresso, estava na gaveta, e por que ele foi tirado da gaveta nesse momento e da forma como foi votado durante a madrugada? Eu acho que ele não é que ele foi tirado da gaveta assim imediatamente agora, ele vem... são várias tentativas, né? Inclusive a origem desse projeto, o projeto original, os projetos originais que foram feitos... Aliás, o projeto original, ele era um projeto organizativo interessante. As proposições originais, elas vinham nesse sentido de, bom, já temos aqui 10, 15 anos de aplicação da lei do licenciamento, né? E vamos aprimorar. Então, podemos criar um mecanismo de uma espécie de licenciamento para pequenos empreendimentos. Ótimo, isso é uma boa ideia, dá para a gente organizar isso, dá para fazer, você pode fazer manuais em que você qualifica cada um, reconhecer o CONAMA como órgão para dar as diretrizes gerais, depois ser replicadas nos estados. Então, as proposições originais eram essas. E ele teve várias tentativas de trazer ele à baila e voltar. E voltar é como tudo, né? Vai e volta, vai e volta. Mais recentemente, a partir de 2012, quando a gente teve a aprovação do Código Florestal, que foi, eu diria que o Código Florestal ele marca um momento em que, pela primeira vez na história, desde a Constituição de 88, de 88 até 2012, todo o processo de regulamentação dos temas ambientais, ele foi num crescente de criar maior governança sobre o tema ambiental. Tanto que era comum a gente dizer, ali nos anos 2010, que o Brasil tinha o melhor arcabouço de legislação ambiental, um dos melhores, pelo menos, arcabouços de legislação ambiental do mundo. Em 2012, marca a primeira vez em que nós aprovamos uma legislação que retrocedia em relação a alguns elementos, né? E o principal deles é que ele criou uma percepção de anistia a problemas do passado de uma forma geral e quase irrestrita em relação àquilo que foi, por exemplo, desmatado ilegalmente nos anos anteriores, né? Então,
A partir daquele momento, que é quando você tem o início onde se consolida, né, a ideia da bancada ruralista, que ela, para mim, está longe de representar o agronegócio nacional. O agronegócio nacional ele tem, em vários aspectos, tem vários setores e vários agrupamentos, né, que são muito modernos, que são agregadores de tecnologias muito rápido, que pensam a questão do... Só para citar o exemplo, você pega o setor de papel e celulose, por exemplo, no Brasil, é benchmark no mundo inteiro, em termos de cuidados, né? Na produção, não só de produtividade, mas de cuidados com a forma como produzem e tal. Mas aquela bancada que de alguma maneira se organiza politicamente ali, talvez representando um setor menos moderno, talvez possível, ela passou a partir daí operar para você poder resolver outras coisas que eles gostariam de resolver que são tratados como travas. E esse era uma batalha que eles já pensavam lá atrás. Quando resolveu a questão do Código Florestal, o próximo ponto era o seguinte: se passou um tempão tratando a ideia de que o problema não é o desmatamento, o problema é o desmatamento ilegal, certo? Tá, tudo é o desmatamento ilegal, não vamos usar, mas é só o ilegal. E a gente, lá atrás, você consegue enxergar isso, assim, é óbvio. Você joga toda a atenção e tudo para o ilegal, e depois você faz o quê? Você torna tudo legal. Aí você diz que acabou com o problema, porque tudo virou legal. Então, de uma certa forma, é um pouco o processo que a gente está passando. Então, e no processo de licenciamento foi isso. E aí junta com o pessoal da indústria, cada um com o seu pequeno problema que ele quer resolver. Mas como sociedade, é uma coisa muito muito deletéria, porque ela tira... A sociedade não conseguirá se proteger. Você não consegue se proteger contra o empreendimento que está sendo feito, que está gerando emprego, renda, etc., se não tiver alguma regulamentação que exija que certos cuidados sejam tomados antes. E o que a gente fez foi diminuir esses cuidados. Então, esse movimento de agora, ele é parte do movimento que eu acho que começou em 2012, eu diria assim. Olhando assim para o espectro, a gente começou a perder em 2012, foi a primeira derrota, e dali para frente quase que mudou. A gente teve poucos ou quase nenhum avanço mesmo em legislação de tema ambiental, e basicamente o que se passou foi tentar se defender das propostas de mudança para piorar as condições que a gente tem regulamentares na questão ambiental. Talvez, recentemente, a gente tenha o marco do combate a fogo, que aí é uma questão porque o fogo impacta todo mundo, né? Uhum. Então acho que isso foi importante, recente, mas é difícil pensar alguma outra legislação importante que tenha sido passada, que literalmente não era só você evitar um problema, você evitar um desgaste, mas de, passar uma coisa que regula, como nós tivemos nos anos 2000, nós tivemos a criação do Serviço Florestal Brasileiro, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, todo o Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, gestão de recursos sólidos, logística reversa, enfim, uma infinidade, né, de coisas que foram aprovadas antes. Né? É mais um caso que pode parar na justiça? Ou seja, ser judicializado e o STF tomar uma decisão? Ah, sem dúvida nenhuma. Na verdade, ele já parte de um problema judicial, porque já tem coisas que tem decisões do STF em que esse projeto de lei ele afronta essas decisões, né? Então, certamente ele vai para lá. O que acontece nesse caso é que, assim, por que ele é um projeto de lei difícil de você vetar pedaços? Porque na forma como... Hoje em dia se escreve legislação assim, você fica pensando como é que seria se tiver um veto, né? Então, como é que você escreve de uma maneira que não dá para vetar um pedaço? Porque senão ele perde o sentido, né? Então, basicamente assim, que tem trechos dele que se você tirar o trecho, fica um vácuo, porque não tem regulamentação sobre aquele trecho. E aí você, como você revogou a lei anterior, vai ficar com um vácuo. Então, essa seria a questão. Então, ou você revoga tudo e aí a lei anterior continua votando, ou você só faz coisa cosmética nele. De um jeito ou de... Bom,
Se vetar inteiro, é muito provável, pelo resultado da votação que nós tivemos, é muito provável que o projeto, quer dizer, que o veto caia depois. Uhum. E, bom, aí claramente isso vai para o Supremo, né? E ainda, e no Supremo tem alguns temas que eu acho que seguramente eles seriam revogados, e aí cai aquele problema, né? Que quando isso é feito pelo Supremo, quando o Supremo diz assim, olha, esse artigo aqui é inconstitucional, se houver um vácuo, em geral, o próprio Supremo indica o que está valendo enquanto isso. Então ele pode dizer, por exemplo, continua valendo o que era antes, não sei, ou ele diz alguma outra coisa. Então aí vai se reclamar, mas aí o Supremo está legislando. Não, mas não é que ele não está legislando, ele está resolvendo o problema da constitucionalidade para lidar com os outros temas. Mas apesar de tudo, não, assim, olhando para tudo isso, assim, o que me deixa assim um pouco perplexo, talvez seja meio poliana, mas assim, não é possível que a indústria moderna no Brasil, essa mesma, né, que apresenta os seus planos de redução, né, de zerar suas emissões, ou toda a sua política de ESG, coisas do gênero, não é capaz de enxergar, né, e expressar que tem problemas sérios nesse projeto de licenciamento, né? Então, assim, é muito difícil não perceber que tem problemas sérios, né? Até a questão da judicialização é um custo, por exemplo, para grandes empreendimentos, porque os grandes empreendimentos e grandes empresas trabalham com previsibilidade. Quando se chega num país em que tem essa questão do licenciamento ambiental, que muitas vezes vai parar na justiça, a empresa ou aquele investidor vai parar e pensar, será que eu vou investir, sendo que eu corro o risco de iniciar uma obra, o caso vai parar na justiça, o meu investimento é parado e eu não tenho um retorno, ou o retorno vai demorar ainda mais. Acho que os parlamentares também não pensaram nesse ponto. É que eu acho que nesse caso eles pensam o seguinte, né? Quer dizer, eu imagino que eles estão imaginando que é assim, enquanto tiver judicializado, ou vale a regra atual, ou vale a que está antes. De qualquer maneira, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista de quem estava querendo mudar o que estava antes, assim, é melhor do que o que estava antes, porque no que estava antes eu estava submetido àquelas regras que eu não queria muito bem que fosse daquele jeito, eu queria que fosse um pouquinho mais fácil. Então, talvez alguém consiga enxergar uma vantagem. Mas eu penso sempre que você pensa no legado, né? Uma coisa é o seu resultado que você vai ter daqui 4 meses, daqui 1 ano, o que você vai apresentar, etc. A outra, qual é o legado que a gente está deixando? O que nós vamos ter? Olha para frente, projeta daqui 50 anos qual será a situação se a gente estiver licenciando hoje, suponha que eu estivesse licenciando hoje, né, todos os voos dos próximos 20 anos, e eu estou contratando 20 acidentes por ano, e que eu não posso mudar. Porque uma vez que eu já fiz e que já tenho, né, já está licenciado, é jogo jogado. Você estava licenciado de acordo com a regra que estava vigente na época e sinto muito, né? E aí você mudar as regras, você não consegue, é muito difícil retroagir nas regras, né, do passado. Ainda que você possa, né, fazer a atualização do licenciamento a cada 5 anos e tal. Agora, assim, isso quer dizer que o projeto inteirinho é ruim? Não, o projeto não é que ele é inteirinho ruim, é que o projeto ele tem elementos tão ruins no meio, tão problemáticos no meio, que esses elementos problemáticos que ele tem no meio tornam o projeto inviável. E você vetar só esses pedaços, dada a estrutura, não funciona muito bem. Assim, dá para fazer, mas não funciona muito bem. Então, fatalmente, nós vamos aí para o Supremo, né? Você falou em legado e eu queria pegar esse gancho para falar da COP30. Como é que esse projeto, ele mancha a imagem do Brasil enquanto anfitrião da Conferência do Clima da ONU? Não, bom não é, né? Mas agora, para o bem e para o mal, vamos dizer, para o bem e para o mal, né? Nesse caso, muito mais para o bem e para o mal, a gente tem o Brasil tem uma equipe diplomática, né? Profissional e tal, que pode ter igual, mas não tem melhor no mundo, né? Eu já participei muito de processo e tal, realmente uma escola mesmo, uma das poucas coisas no Brasil que é muito profissional, né?
com a parte diplomática. Então, acho que o Brasil certamente saberá conduzir essa COP para ter bons resultados. Não tenho dúvida que terá bons resultados. A questão é se os resultados serão ambiciosos o suficiente, se a gente terá aproveitado a oportunidade do jeito que precisa, né? Talvez não tenha nenhum outro país no mundo que possa se propor ou usar de forma mais eloquente num ambiente como o da COP. Seja porque a convenção foi criada na Rio 92, né? Até hoje, nunca existiu em nenhum outro setor nada, nenhum evento, nenhum momento em que você aprovou 3 convenções. A gente não consegue aprovar a convenção nem acordo de nada por um. É muito difícil, né? Você imagina que nós aprovamos 3 convenções durante a Rio 92, né? Convenção de clima, de combate à desertificação e de biodiversidade, né? Além da Agenda 21 e tal. Então, o Brasil tem esse histórico, né? É um país que é muito importante nas negociações, um país que tem uma base de energias renováveis muito forte. Enfim, tem todas as condições. Então, o que o mundo precisa hoje na agenda de clima? O mundo precisa de uma coisa, que é a gente ter definido um caminho claro para acabar com os combustíveis fósseis. Ou fazer, né, a palavra ótima em inglês, né, que é o phase out, né, que seria, enfim, finalizar, né, ou tornar irrelevante o consumo de combustíveis fósseis. Por quê? Porque é o seguinte, imagina que eu tenho hoje toda a energia do mundo, tá certo? Emitindo 30, 40 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera todos os anos. Então, se hoje, a partir de hoje, não faremos mais nenhum investimento em energia fóssil, e eu vou só investir em energias renováveis, só com 0 de emissões e tal, só, 100%. Se eu só fizer isso, as emissões continuam onde elas estão, elas não caem. Porque eu continuo com os combustíveis fósseis. Eu só vou conseguir reduzir as emissões significativamente se eu realmente reduzir o consumo de combustíveis fósseis, porque é ele que está emitindo. Então não adianta falar, porque fizemos tanto de energia renovável. Legal, mas tira o olho dali, olha para o combustível fóssil. A gente está reduzindo os combustíveis fósseis? Não. Tanto que cresce loucamente as energias renováveis, mas as emissões do mundo continuam crescendo. Porque continua com os combustíveis fósseis. Então, nas últimas COPs, depois de muitos anos de discussão, a gente conseguiu incluir lá e acordar que a aspiração, que é exatamente assim que tá, a gente aspira se livrar da dependência de combustíveis fósseis no futuro. No futuro. Não tem data. É isso que eu ia perguntar. E não tem o quê? Qual é esse futuro? Qual é esse futuro? Então, o que seria interessante fazer? Então, até para fazer um paralelo. Quando a gente teve a ECO 92 e foi aprovada a Convenção de Clima, o que essa convenção dizia? Ela dizia assim, temos um problema. O clima está mudando, a temperatura está aumentando e há uma enorme probabilidade de que a causa dessa mudança é a emissão de gases de efeito estufa. Então nós temos que fazer esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para poder diminuir esse espírito, mas era isso que a gente sabia. Conforme foi passando os anos, foi se criando, né, e aí, na própria convenção falou assim, temos que criar umas regras para poder começar a fazer essa redução. E aí entre 92 e 97, 5 anos se passaram, construindo o chamado Protocolo de Quioto, que era uma regra que dizia o seguinte, os países desenvolvidos tinham que reduzir X% das emissões no conjunto deles em relação às emissões deles em 1990. Então elas apontavam claramente que os países desenvolvidos tinham que ter uma trajetória de redução. Para os países em desenvolvimento, que naquela época emitiam muito menos, então, historicamente tinham emitido muito menos, assim, os países em desenvolvimento ainda admite-se que eles talvez tenham que crescer as emissões, mas vamos criar incentivos para que eles possam escolher rotas de desenvolvimento que tenham menos emissões do que se eles fossem, digamos assim, no business as usual. Né? Então, o que se fez foi
criar um mecanismo que é o chamado crédito de carbono, que diz o seguinte: se um país em desenvolvimento consegue fazer um desenvolvimento que tenha menos emissões, ele consegue transformar isso num crédito de carbono e ele vende esse crédito de carbono para outro país, um país desenvolvido que não conseguiu cumprir a sua redução. Então, legal. Então, durante 5 anos, se construiu o caminho para ter o protocolo de Kyoto, para poder ter uma coisa mais objetiva. Mas veja que até então, a gente não tinha uma meta global de onde a gente queria chegar. Quanto que a gente precisa reduzir? Qual é o máximo de aumento de temperatura que seria aceitável? Essa discussão não existia nos anos 90. Ela começou a existir, ela veio para a mesa por volta de 2007, que teve um relatório do IPCC, saiu o relatório do IPCC, e ele apontou, pela primeira vez, que, enfim, as mudanças estão acontecendo, então ele apontou o seguinte: olha, acima de 2 graus, os impactos serão muito custosos. Então a gente deveria tentar limitar o aumento de temperatura a 2 graus, porque os impactos seriam muito custosos. E ainda dizia, o ideal mesmo seria ficar em 1,5 graus. Só que a gente estava muito próximo de 1,5 graus. Então a gente se acostumou com essa ideia dos 2 graus, 2 graus. 2 anos depois, em Copenhague, foi que se acordou que, peraí, vamos colocar isso no papel, que é 2 graus. O Acordo de Paris era para ter sido feito em Copenhague, mas ele foi um fracasso, um fiasco lá, então só se citou lá, queremos ficar em 2 graus. Daí, entre 2009 e 2015, o mundo construiu um caminho para ter um acordo que aí fixa que o nosso objetivo é ficar bem abaixo de 2 graus, se possível, 1,5 graus. E é daí que sai toda a mecânica do Acordo de Paris, de que você tem que ter, cada país apresenta a sua meta, essa meta é revisada a cada 5 anos, com o objetivo da gente não bater nos 2 graus. A mesma coisa nós temos com os combustíveis fósseis. Então, para os combustíveis fósseis, a gente tem essa sinalização meio genérica. O que seria incrível se saísse aqui no meu sonho de consumo? O que você gostaria? Só uma coisa. Todo o resto é perfumaria. Mas uma coisa seria sair daqui do Rio, de Belém, um caminho de negociação que diz assim: olha, durante os próximos 3 anos, 2, 3 anos, nós vamos negociar um acordo para o phase-out dos combustíveis fósseis. Até tem você sabe, tem um grupo que é o Tratado da Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis. Até a Colômbia é parte desse signatário, essas ilhas insulares também. Então. Quanto é factível isso? É totalmente factível. Não é não factível. Né? Ele a gente tem visto como tem evoluído, né, todas as tecnologias para isso. Então. O problema é que você tem que ter... o quanto a gente vai acelerar isso depende do que a gente vai regulamentar. Né? Quer dizer, a gente vê isso, por exemplo, nos carros elétricos, né? Os veículos elétricos. Os veículos elétricos, eles começaram a pegar quando você começou a ter as regulamentações para acabar com as emissões. Então, foram passando as regulamentações que diziam, olha, até 2035 não pode ter veículos com emissão circulando em Londres. Depois vários países têm essas regulamentações, a Califórnia e tal. Quando você aponta o caminho, todos os investimentos, eles começam a apontar para aquele lado, porque você quer se posicionar para estar lá. Não, o problema não é um problema tecnológico, é um problema de apontar o investimento. Agora, se você não aponta o investimento, não tem nenhuma perspectiva de que o combustível fóssil vai acabar ali na frente, quem está produzindo ele, ou já botou dinheiro vai continuar naquela máquina, né? E agora com Donald Trump na frente da Casa Branca, que já saiu do Acordo de Paris e está estimulando a exploração de petróleo, o quanto essa ambição, essa meta fica ainda mais distante? E China também, que é um dos maiores poluidores. Eu acho que um exemplo interessante foi o que aconteceu no primeiro mandato do Trump. No primeiro mandato do Trump, ele fez a mesma coisa. Ele saiu do Acordo de Paris e todas as políticas cancelaram, tal. Olha o que aconteceu. Os estados americanos falaram, não, nós vamos continuar fazendo tudo de acordo com o Acordo de Paris. E agora tem uma coisa parecida acontecendo. Né? Acho que eu li esses dias o número, mas se não me engano são 37 estados americanos que estão comprometidos em continuar na rota de, dentro dos seus estados, estar alinhado com o Acordo de Paris e com os compromissos no Acordo de Paris. Então, eu acho que os Estados Unidos, se tem uma coisa que pode acontecer nos Estados Unidos, os Estados Unidos perder um pouco do bonde da história. Né? Eles já perderam bastante a liderança. Né? Os Estados Unidos hoje não é referência mais em tecnologias nessa área. Quer dizer,
ele é nas universidades. As universidades, enfim, se a gente pensa, tem produzido coisas importantes, mas referência para implementação não é a referência. E vai cada vez menos ser, né? Vide tudo que é energia renovável, ou mesmo a indústria automotiva é chamada a indústria mais sofisticada, né? A indústria automotiva. Não tem nem comparação mais. Os chineses vão tomar conta de tudo, né? Então, eu acho que é super, não é ruim, não é bom, né? A gente não ter os Estados Unidos na mesa, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então é muito importante, mas vale lembrar que os Estados Unidos é uma federação de todos os seus estados, né? E os estados têm muito poder de poder direcionar as suas políticas, né? Eu acho que me preocupa mais a situação orçamentária do mundo, né? Essa questão das guerras, das prioridades e tal, porque elas têm feito com que a prioridade essa coisa de alocar 5%, né, sei lá quantos por cento do orçamento dos países da OTAN para, enfim, vem de reduzir, a gente vai aumentar dinheiro para coisa, para guerra, é um negócio Então, o muito... financiamento climático fica cada vez mais distante. Você acha que vai ser possível algum acordo na COP30 em relação a isso? Não, eu também acho que eu tendo a concordar com o embaixador André Corrêa do Lago quando ele diz que reabrir essa discussão é justo que se queira continuar essa discussão, totalmente justo, porque o valor que foi colocado acordado em Baku é muito baixo, né, para as necessidades do mundo. São 300 bilhões de investimento por ano, e a gente precisaria de 1,3, né? 1,3 seria 1% do PIB global investido nas questões climáticas, enquanto que todos os estudos nessa área falam em cerca de 2 ponto alguma coisa, né, necessidade. E nós estamos falando de 300 bilhões, né, é uma fração muito pequena. Mas, no contexto atual de guerra, então, você abrir essa discussão, ela é uma não discussão. Então, por isso que eu entendo, e aí parece que, se eu entendi bem, o embaixador, né, o presidente da COP no Brasil, o presidente da COP em Baku, que a presidência da COP ela é transferida durante a COP, né? Uhum. Mas a ideia é que eles proponham conjuntamente um mapa do caminho para discussão sobre a questão do financiamento. Mas é uma coisa que não vai ser votada, né? Eles vão apresentar uma proposta. Mas eu acho que o tema da discussão do financiamento, ele deveria estar dentro dessa discussão maior sobre qual é o nosso mapa do caminho para eliminar os combustíveis fósseis. Essa é a discussão. Porque se você fizer essa discussão, e dentro dela tiver a discussão do financiamento, aí ela cabe. Por exemplo, você pode fazer com que o financiamento saia do próprio óleo e do petróleo. Uhum. Quer dizer, a gente produz 30 bilhões de barris de petróleo, por exemplo, por ano. A gente não pode pegar daí o recurso que vai ser investido, por exemplo. Dá para você pensar alguns mecanismos. Mas o fato é que eu não acho que é muito produtivo a gente gastar energia neste ano na questão do financiamento. Ela é muito importante, mas eu não diria que esse é o ponto-chave. O ponto-chave é a gente tratar da questão do combustível fóssil. Pensando bem da humanidade mesmo, né? Porque o ritmo das transformações climáticas, ele alucinou, né? Está cada vez mais rápido. A gente pode estar no ponto de ruptura sem saber, né? Porque sabe que o ponto de ruptura é assim, né? Se você pegar um pedaço de papel, se pegar esse pedaço de papel seu assim, a gente for fazendo assim uma forcinha, né? Você não sabe quando é que ele vai romper, né? Mas depois que ele romper, não tem mais como você falar, rompeu, agora eu vou voltar para trás. Não, já foi. Entendeu? E com o planeta não dá para eu testar. Eu pego uma folha de papel e testo, depois eu vou com a outra e falo, deu certo. Com o planeta a gente não sabe, entendeu? Então, na Amazônia, a gente tem vários indicadores de que talvez a gente esteja no ponto de ruptura. No Pantanal, certamente. Sabe, que é um indicador no Pantanal bem simples. No Pantanal, a gente observa que a água, conforme a água foi diminuindo no Pantanal, tem certas áreas que elas não estão sendo alagadas mais por muitos anos. E aí começou a crescer nessas áreas vegetação que não é típica de áreas alagáveis, são vegetações típicas de áreas que a gente chama de terra firme ou seca. Ou seja, o que o ambiente está indicando é que ele não se recupera mais para o anterior. Ele passou para um outro estágio. Uhum. Na Amazônia pode estar aparecendo algo parecido, que é o que o professor Carlos Nobre se refere como a savanização, né? É um termo que algumas pessoas não gostam porque savana não é uma coisa ruim necessariamente, mas assim, a Amazônia se transformar numa savana não é uma coisa boa, porque muda o papel dela. E aí o impacto para todos nós,
que é a diminuição da chuva no país todo, né? E concentrada lá no Rio Grande do Sul, porque daí a chuva vem do sul, enfim. É uma coisa bem regiões do semiárido no Nordeste brasileiro passar por processo de desertificação. Então esses impactos estão acontecendo agora, talvez a ruptura esteja acontecendo agora. Então não dá para pagar para ver, a gente tem que parar logo nesse processo, né? Tasso, muito obrigada aqui pela participação no Poder em Pauta, foi uma alegria e uma aula, e até a próxima. Tá bom, sempre um prazer. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, amigas e colegas de trabalho, deixe seu comentário aqui e também curta a página da Cultura FM no YouTube para saber quando o novo episódio do Poder em Pauta estiver no ar. Até a próxima semana.